Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Criador e Deus esteja dentro do vosso coração. Eu tenho pensado a respeito dessa questão de você sair da igreja, né? Quando você sai da igreja, para de congregar como eu, que no princípio, assim, da famosa, do famoso ano da pandemia, eu parei de congregar. E desde lá, considerando tudo o que aconteceu, eu cheguei à conclusão de que era o momento de eu me afastar, né, dessa prática de cultuar, de frequentar igrejas, né? E eu estava meditando hoje a respeito de como fica a vida quando você se afasta da igreja. Eu posso dizer para os meus irmãos e para as minhas irmãs que a vida não fica mais fácil quando você se afasta da igreja. Para dizer a verdade, a princípio, a gente passa por um período de muita dificuldade. Mas aqueles que ouvem os meus vídeos sabem que eu gosto de fazer uma comparação, né? Eu digo assim que é como quando você tem que sair de casa, da casa dos seus pais, e você tem que enfrentar a vida sozinho. Não é fácil para ninguém. É tão assim complicado que hoje em dia parece que tem muita gente que nem da casa dos pais estão saindo, né? Não estão assim estruturados para a fase adulta, né? Mas no princípio é difícil para todos, homens e mulheres. A gente sabe que há tempos atrás a forma natural de você sair da casa dos seus pais era através do casamento, da constituição de uma nova família. Raramente alguém saía de uma família sem estar constituindo outra. E isso era interessante. Mas também havia um limite, né? Ninguém podia passar de uma certa idade, porque senão já era chamado de titio ou titia. Ah, fulano virou titia, ou virou titio, né? Mas isso era uma forma, assim, meio chocosa, uma forma de brincadeira, né? Mas não era assim, ressaltando as qualidades da pessoa, mas falando que a pessoa passou do tempo, passou da hora e não conseguiu encontrar alguém para constituir uma família. Mas não era fácil, mesmo assim, você saindo em dupla, arrumando uma companheira, né? Ou a mulher arrumando um companheiro, um marido, não era fácil. A família tinha que ajudar. As pessoas, quando iam ter um filho, arrumavam logo um padrinho para apadrinhar, né? Se alguma coisa desse errado com o casal, então tinha a figura do padrinho que ia lá, ele se responsabilizava pelo filho do casal, né? É interessante. Não, às vezes não pela criação, mas pelos cuidados, pela manutenção financeira. Então a família, ela estruturava bem. E quando você saía, ainda te dava um suporte, né? Mas não era fácil. Hoje, por exemplo, muitos homens estão saindo de casa, mulheres estão saindo de casa,
para viver a sua fase adulta sem uma parceria, o que torna ainda muito mais difícil. Mas, meu irmão, minha irmã, tem um momento que você tem que crescer, né? Você tem que evoluir. E sair da igreja, eu faço um comparativo. Nós não podemos dizer que é totalmente igual, mas é tão difícil quanto. Porque você não está mais ali naquele grupo, e principalmente naquelas crenças infantis, né? Infelizmente, a igreja, ela não acompanha, né, a mesma estrutura de uma família. Ela não te prepara para sair dela. Ao contrário, a igreja, ela faz tudo para te prender, para te condicionar, né? Naquela situação assim de que você fica dependente. Então, para você, tudo é igreja. Eu lembro que na congregação cristã, a pessoa pensava em comprar um carro, não ia perguntar para o pai e para a mãe: mãe, o que você acha? Devo comprar um carro? Não, ia perguntar lá na igreja. Ia fazer tipo uma jogatina. É como ler cartas, como jogar sorte, né? Ia lá na igreja e, através da palavra, ele queria uma confirmação. A questão é que quando o coração queria muito, qualquer palavra confirmava, né? Raramente uma palavra desconfirmava o desejo do coração das pessoas que buscavam, né? Então era para comprar um carro, para comprar uma casa, para vender uma casa, para entrar para um negócio, para se casar. Tudo se buscava a palavra. É como jogar dados. Era mais ou menos assim, mas as pessoas não têm essa consciência. Eles iam buscar a palavra, a maioria acreditando que era realmente Deus. Lá do céu, Deus parava assim os seus afazeres mais importantes para dar uma atenção para aquela pessoa que queria comprar um carro, comprar uma casa, né? Com tantos assuntos assim extremamente importantes no mundo inteiro, crianças passando fome, morrendo de desnutrição, doenças muito fáceis de erradicar em vários lugares do mundo, né? Se tivesse a cooperação de quem tem condição, mas as crianças estão morrendo. Mas não, Deus não vai cuidar desse assunto. Deus vai cuidar daquela pessoa que quer comprar uma casa, um carro, quer se casar, né? Eu fico besta assim de ver o quão infantil é a mentalidade das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, principalmente a congregação cristã no Brasil, que crê nessas profecias, porque tem outras igrejas evangélicas que não crê em profecias de palavra. Elas creem assim numa vida baseada nos princípios bíblicos, uma Bíblia norteada geralmente lá pelo líder religioso, que é o pastor, e ela crê na entrega do dízimo, coisas desse tipo, e ela vai vivendo a vida dela tentando seguir os princípios que são passados pelo líder da igreja, né? Mas ele diz que são princípios cristãos. Mas eu vendo a atitude de todas as igrejas, eu vejo que realmente não tem nada com os princípios cristãos, mas na interpretação de cada igreja, de cada segmento evangélico aí, são os princípios cristãos, né? Mas eu sei dizer que os que creem na profecia, como é o caso da congregação cristã no Brasil, eles têm uma vida assim norteada por uma palavra, por uma adivinhação. Mas a igreja, ela não prepara as pessoas para sair dela.
Deixa para lá o que Cristo ensinava, que Cristo falou, sai dela. Nem no monte, nem no templo, mas em espírito e verdade. Você é o templo. Deus faz morada em você. O Espírito faz morada em você. Você crê no Filho, o Filho faz morada em você. Então, mas segue a vida independente. Não, a igreja não te prepara para isso. A igreja te condiciona a ficar ali. Ficar ali. Tem gente que comete os absurdos de levar seus assuntos pessoais diante do ministério da igreja. Vai levar lá seus assuntos íntimos para que homens completamente despreparados, sem o respaldo até da ciência, né, em termos de psicologia, são homens completamente despreparados, mas sustenta lá, né? Ele tem um título, ele é ancião. Então ele vai meter o dedinho lá na panela do casal. Ele devia ter pelo menos a responsabilidade de dizer: vocês é que têm que resolver essas questões. A igreja, ela existe para os assuntos espirituais, mas os homens não têm essa maturidade, essa grandeza. Eles metem o dedo. Na verdade, os homens se reúnem nas reuniões do ministério até para criar ensinamentos que são regras e que as crianças da igreja acreditam que foi Deus que mandou através do intermediário. A partir do momento que uma pessoa crê no intermediário entre ele e Deus, quer dizer, Deus não fala nada para ele. Deus fala lá para os anciãos na reunião deles o que o povo tem que fazer até nas suas próprias casas, nas suas vidas pessoais, nos seus negócios. É de uma infantilidade, né? Meu irmão, minha irmã. Então é para isso que a igreja prepara as pessoas, para estarem na dependência emocional, espiritual, né, da igreja. Bom seria se ela preparasse, se a igreja ela tem a faca e o queijo para realmente preparar o povo não só para a sua vida espiritual, mas para a sua vida social, sua vida cívica. O povo evangélico, se tivesse líderes preparados, ia ser uma força política muito grande. Nós não iríamos estar passando pelas coisas que nós estamos passando aí, pela evasão das igrejas, né? Foi registrado ultimamente que uma média de 30% das igrejas, das pessoas frequentadores das igrejas evangélicas, estão saindo delas. E isso, pelas palavras de um líder muçulmano, que está se aproveitando da situação, segundo as próprias palavras dele, para puxar esse povo que eram tão dependentes, são crianças em sua mentalidade, né? A igreja os deixou assim. E quando por algum motivo eles descobriram que estão ali no erro, eles saem de lá, mas sem preparo nenhum. É como aquela criança ingênua que sai pela rua, sem preparo nenhum, à mercê de toda a sorte de coisa ruim. Aí, o que está acontecendo? Alguns líderes, né, do islamismo estão comprando até templos, igrejas evangélicas para transformar em mesquita. Então, transformando escolas em escolas islâmicas, né? De olho nesses 30% das pessoas que estão se evadindo. Semana passada, meu irmão, minha irmã, eu vi um vídeo, não cheguei a assistir todo, mas o título já me deixou assim, entristecido, né? Um ancião pregando na congregação cristã no Brasil. Você entrou aqui dizendo: se Deus não falar comigo hoje, eu vou sair da congregação. Meu irmão, minha irmã, isso não é nem uma palavra. Isso é um clichê.
Quando os anciãos percebem que o povo está, que eles estão perdendo o controle, em várias igrejas, isso já há muitos anos acontece. Eles falam assim: você que entrou aqui hoje, dizendo, se Deus não falar comigo hoje, eu vou sair. Então Deus fala contigo. E o que Deus fala com eles? Frivolidades, superficialidades, nada assim direto, nada realmente substancial, mas dá a entender que Deus está falando com ele através do homem. Ô, mente de criança! A igreja só está desesperada porque está perdendo seus membros, está perdendo irmandade, porque não tem. Ela não tem conteúdo. A igreja, se você for ver, só tem misticismo, tem rituais, cultos, enganação, contos, lendas. Então, quando as pessoas são poucos, quando as pessoas começam a abrir os seus olhos, que através de informações que vêm de fora, não de dentro, através de informações que hoje estão chegando, as pessoas estão abrindo um pouco o seu horizonte, a sua mente, e estão deixando as igrejas. Infelizmente, elas saem despreparadas, mas elas já não se submetem mais àquele tipo de coisa. Aquilo já não satisfaz, já não são mais crianças, já estão crescendo. Vão ter que crescer por suas próprias pernas, pelas suas condições precárias. Vão crescer apanhando, caindo, às vezes em ciladas. Essas outras denominações estão prontinhas para te pegar. Essas outras vertentes religiosas, das mais diversas, como budismo, hinduísmo, islamismo, né? São tudo crenças. Todas elas têm um intermediário, praticamente, tem um guru, tem um líder. Enquanto você, meu irmão, minha irmã, não liderar a sua própria vida de maneira adulta, você verdadeiramente não tem nada com Deus. Você sempre vai precisar do intermediário. Enquanto você estiver indo em igreja, você é uma criança que precisa dos contos, lendas, né? Aquelas adivinhações para você gerir sua vida. Isso é até uma irresponsabilidade. Sabe, meu irmão, minha irmã, aqui em casa, quando eu parei de congregar, voltando ao início dessa conversa, eu parei de congregar na pandemia. E nós sabemos que as pessoas às vezes estão casadas, mas as suas mentes, elas não acompanham assim a mesma trajetória, a mesma visão. E eu sou casado com uma mulher já há 42 anos, 41, 42. E ela se acostumou, ela não nasceu como eu dentro do mundo evangélico, né? Eu nasci, fui criado dentro da Congregação Cristã no Brasil, permaneci lá durante quase 60 anos, meus avós, paterno, materno, tudo da congregação. Mas quando eu me casei com uma moça que não era da congregação. Eu já acreditava que isso era possível naquela época. Me casei, mas por força da criação, eu levei a minha esposa a congregar também. E ela se batizou e passou 30 anos congregada comigo. Foi 30, não, foi mais, ela passou 40 anos. Porque nós nos casamos, 40 anos ela passou comigo dentro da congregação. Quando nós paramos de congregar, ela sente falta. Eu também sentia falta, mas eu sabia o que era. Que era o costume, né? O hábito, né? Faz com que você volte. É que nem vício, né? É difícil se livrar. Mas eu tinha consciência. Ela, coitada, só deixou de congregar porque eu deixei também.
E vez ou outra, quando ela está diante de alguma questão assim do cotidiano da vida, né? Questões que uma esposa tem que enfrentar, uma mãe de família tem que enfrentar, uma avó, questões que ela enfrenta com a mãe, com as irmãs. São essas questões que toda família tem que enfrentar. E por vezes é estressante, por vezes os conflitos trazem a tristeza. É como disse um psicólogo, né, que falou assim, não existe depressão, existe medo. A ansiedade, depressão, tudo parte lá de medos que a gente tem, né? Então vem o medo, vem aquela ansiedade, assim, e ela fala assim, puxa vida, quando eu congregava, eu não sentia essas coisas. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Quando você está congregando, sempre que você está ali com uma ansiedade, com, com algum probleminha, aí você vai lá para a igreja, tipo assim, papai, mamãe, me socorre. Aí você ia lá, cantava uns hinos, orava, acreditava realmente que aquela oração tinha algum efeito, assim, que Deus ia sair, como alguns irmãos gostam de falar, Deus ia levantar do trono, né? Como se Deus ficasse sentado. Deus tem bumbum agora, ele senta. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus se levanta, Deus olha, Deus tem olhos, né? Deus é humano. Mas você ia para lá, então aquelas palavras eram boas. É tipo uma criança assim, quando uma outra pega o brinquedo dela, aí ela vai chorosa lá para a mãe, né? Ela não enfrenta o problema. Ela não briga pelo brinquedo e às vezes nem entende que é a hora da outra criança. Ela tem que enfrentar o problema e tem que entender o que está acontecendo e tomar uma atitude. Se a criança é maior e ela vê que se ela for brigar ela vai sair na desvantagem, ela tem que ter consciência que ali, opa, aqui eu não posso, tá bom, fica com o brinquedo, eu vou pegar outro, mas eu não vou colidir, porque vai ser como bater com um muro. Então a criança tem que ter consciência da vida, né? Mas quando é muito infantilizado, mamãe, papai, fulano pegou meu brinquedo. Aí o pai olha assim e julga a questão para ela, porque ela não tem condição. E fala, deixa o menino brincar um pouco, pega outro brinquedo, fala alguma coisa para ela, entendeu? É isso que as pessoas vão na igreja. São infantis, não têm condições de gerir os seus próprios problemas, não cresceram, não evoluíram. Então, meu irmão, minha irmã, é realmente muito difícil crescer. A minha esposa está crescendo às forças, né? Porque ela não vai, porque eu não vou. Aí eu falo para ela, não, a gente tem que resolver os problemas, não tem que depender de igreja, essa dependência tem que ser cortada. Isso é um vício, dependência é vício. Nós temos que evoluir. Nós temos, sim, que aprender a estar sozinho. Nós temos que aprender, meu irmão, minha irmã, a ser cristão. A ter dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A sermos o templo e fazer a nossa caminhada. Porque o nosso encontro sempre é nós e Deus, Deus e nós. Nunca tem um intermediário lá, verdadeiramente. Em momento nenhum. Isso tudo é engano. Meu irmão, minha irmã, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado, ou possa vir ajudar o irmão ou irmã, uma reflexão, ao meu irmão, minha irmã, que já sabia disso, é só uma conversa, né? E tem aqueles também que não vão entender o que eu estou falando. Mas tudo bem, a vida é assim. Nem todos têm a mesma visão, nem o mesmo momento. Mas teremos todos o mesmo fim. Assim como tivemos todos o mesmo início. A questão é como estamos lidando com o nosso hoje. Espero que isso tenha ajudado a todos de alguma forma. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Criador
e Deus, e que Ele esteja em nós e não nas igrejas.